Olá, muito boa noite. Vamos chegar, vamos entrar. Boa noite. Boa noite. Vamos entrar. Hoje nós vamos falar sobre quais são os desafios de acabar de se formar, né? Eu sei que tem muita gente aí que já é formado ou ainda vai se formar. Boa noite, Fá, tudo bem? E aí, quais são os desafios, né? Ou quem já é formado há muito tempo, quais foram os desafios que você enfrentou, né, quando você se formou? Eu sei que não foram poucos, né? Todo mundo acho que passa por uns perrengues assim que se forma. Isso é em qualquer profissão, não é só sendo professor, né? Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente começar a falar hoje sobre a questão de se formar. Me formei agora, né? O que acontece agora? Boa noite, Veridiana, tudo bem? Eu já antecipei o horário da live, tá, gente? Por problemas técnicos aqui. Mas eu tive que antecipar um pouquinho, por isso que eu fiz hoje às 7h40, não fiz às 8h07, né, que é o nosso horário combinado, mas amanhã a gente faz no nosso horário de sempre, tá bom? Então só hoje que eu antecipei, até pensei, falar, acho que eu não vou fazer, mas eu falei, não, como eu tenho um compromisso com o pessoal, nem que eu antecipe o horário, né, bem que tenha bem menos pessoas, mas pelo menos eu vou cumprir com o compromisso com vocês, que é o dia, né, o dia da live, né? Só o horário hoje que de verdade eu não vou conseguir fazer às 8h07, tá bom? E isso, chama as amigas aí, Veridiana, por favor, né? Quanto mais pessoas chegarem aqui na nossa live, melhor, né? Então chama aí o pessoal, convida aí. Eu não sei se você tá no grupo de WhatsApp. Oi, Andréia, tudo bem, Andréia? Quem tiver no grupo de WhatsApp, quiser avisar lá no grupo de WhatsApp ou do Telegram, né, que a live já começou também, fiquem à vontade, porque eu não consigo sair daqui agora, né? E nós vamos falar hoje sobre a questão de se formar, né? Como é que é a gente se formar? Quais são os desafios de quem acaba de se formar em pedagogia, por exemplo, né? De repente pode ser em outro curso aí que você tenha feito. Amanhã nós vamos falar, amanhã é quinta, né? Amanhã nós vamos falar sobre como ter foco nos estudos, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam muito de estudar, são professores muito estudiosos, mas que encontram dificuldade ainda em estudar. Não consegue se concentrar nos estudos, não consegue ter sucesso na hora que senta para estudar alguma coisa. Então amanhã eu vou dar algumas orientações de como você pode melhorar esse estudo, porque não adianta a gente fazer cursos e mais cursos e mais cursos se a gente não consegue reter, não consegue absorver aquilo que a gente estuda. Não adianta a gente comprar livros e mais livros se a gente não consegue entender o que a gente está lendo. Então não adianta nada. Primeiro eu preciso descobrir ali onde está o problema, por que eu não consigo aprender tanto quanto eu gostaria, e aí sim dá mais, melhorar aí a qualidade dos meus estudos. Oi, Fabi, agora eu te achei, Fabi. Fabi é minha vizinha, tá aqui no andar de cima. Agora eu te vi, Fabi. Bom, então vamos lá, não vou enrolar, quem chegar chegou na live, se tiver só nós, então tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então vamos falar hoje sobre quais são aí os desafios. Todas vocês que estão aqui me ouvindo já são formadas, estão estudando, coloca aí pra mim o que vocês fazem, se são formadas, há quanto tempo vocês já são formadas. Se não são, se vocês ainda estão estudando, coloca aí, eu estou estudando ainda, estou em tal semestre. Coloca aí para mim que eu quero saber um pouquinho de vocês. Escrevam aí para mim. Porque eu quero conhecer vocês, né? Quero saber aí como é que vocês, o que vocês fazem, né? Então coloquem aí para mim, vocês ainda estão estudando, vocês já se formaram, escrevam aí para mim que eu quero saber. Se vocês já são formadas, se já é bastante tempo, se é pouco tempo na área da educação. Então coloquem aí pra mim, por favor.
Bom, então vamos lá. Quando a gente se forma em pedagogia, né, na verdade, assim, eu vou começar contando da minha experiência, né? Eu não me formei logo em pedagogia, eu primeiro me formei no magistério, né? Eu fiz o magistério, então eu comecei a trabalhar logo que eu finalizei o magistério, né? Então, André já é formado há 20 anos. Parabéns, André. André é guerreira, hein? A Veridiana também já é formada. Legal. Quanto tempo, Veridiana? Então, eu me formei lá no magistério em 2003. Então, logo que eu saí do magistério, eu já comecei a trabalhar, né? Então, já encarei já uma sala, já comecei a trabalhar, né? Já fui assim, e fui com a cara e com a coragem. Eu lembro até hoje, né, que quando eu fazia o magistério, eu estudava o dia todo no antigo Cefam, não sei se vocês conhecem, né, quem é de São Paulo. E aí a gente estudava o dia todo, era o dia inteiro, eu entrava às 7, saía às 5 da tarde, então era o dia inteiro, a gente praticamente morava lá, né, na escola. Foi assim, os melhores 4 anos da minha vida, porque foi muito bom, é muito legal, porque a gente realmente vive ali, convive ali intensamente. Eu tenho amigas até hoje do magistério, que são minhas 2 amigas, né, que estão comigo até hoje. Uma é a Luísa, que trabalha comigo na Rede PED, e a outra é a Karina. A Karina, eu trabalho com ela, eu estudo com ela desde o ensino fundamental, mas a gente virou amiga mesmo, foi no magistério. Então são pessoas que eu tenho até hoje comigo, então de tão forte que era, né, quando a gente estudava lá. E aí lá no magistério, né, a gente estudava o dia todo, recebia uma bolsa, né, que era um salário mínimo na época. E aí eu lembro que no último ano a gente tinha uma lousa, né, uma lousa assim, onde a gente escrevia os horários de aula, onde a gente escrevia os recados importantes, então tudo ali a gente escrevia. E aí no último ano, no 4º ano de magistério, desculpa, engasguei. No 4º ano de magistério, alguém fez tinha uma pessoa que desenhava muito bem na sala e fez uma mãozinha assim com uma algema quebrando. E aí todo dia fazer aquela contagem regressiva, sabe? Igual de presidiário mesmo. Faltam tantos dias, aí todo dia mudava para a nossa liberdade. Então aí escreveu isso. E aí eu lembro até hoje que a minha professora de didática, a professora Simone, ela entrou na sala, ela olhou aquilo na lousa e ela falou assim: vocês não têm noção do que vocês estão escrevendo. A liberdade de vocês é agora. Não vai ser quando vocês saírem daqui. A gente falou: imagina, professora, ninguém aguenta mais, tá todo mundo cansado de estudar. Mal sabia, né? Um bando de adolescente que a vida tava só começando, né? E aí depois eu saí do magistério, me formei, fui trabalhar, né? E aí um dia eu encontrei a minha professora de português, eu falei pra ela, né? Eu falei pra ela: professora, um dia a professora Simone falou pra mim que a nossa liberdade era aqui dentro e não lá fora, e ela tava certa. E aí ela falou: é verdade. Agora você é minha colega de trabalho, você sabe como é que é, e realmente. Por quê? Porque a gente se vê perdido, né? A gente entra numa sala, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa escolinha pequenininha, foi bem animador. Era uma escola pequenininha, né? Em que a gente recebia, eu lembro que a dona da escola me pagava com cheque de terceiro, de pai de aluno, eram umas coisas absurdas, né? E a gente não tem muito conhecimento, a gente acaba aceitando muita coisa no começo, né? Mas enfim, então essa daí foi a minha experiência lá no começo, né? Bem lá no começo. Mesmo ainda assim, eu ainda passei muito perrengue depois disso, viu? Não foi só isso não, mas eu vim aqui também falar de outras coisas com vocês, né? Então, ao longo aí da minha fala, vocês também podem ir contando as experiências de vocês. Como é que foi pra vocês acabar de se formar? Então, pra quem tá começando, né? Pro pessoal que agora, né? Porque muita coisa eu sei que mudou também de lá pra cá. Pra quem tá estudando, pra quem tá se formando agora, a gente sabe que a área da educação e tantas quantas outras áreas, a gente sabe que também tem um índice grande de desemprego, né? Não é só as outras áreas aí que estão defasadas ou que não tem profissionais qualificados ou que é difícil de achar emprego. A área da educação também é assim, né? Então, quando a gente se forma, ou a gente vai trabalhar ou com educação infantil, ou com ensino fundamental, ou você também tem a opção de dar reforço escolar, né? Mas o reforço escolar, eu diria que você precisa estar muito bem preparado para fazer isso,
né? Porque você precisa ali gerar muito resultado, porque no caso aí você tem poucas crianças, né? E aí você tem que ter você tem que ter bastante conhecimento de como é dar aula de reforço e tudo mais. Se você se sente preparado, ok, mas geralmente a gente fica um pouco inseguro no início, né? Então, quando a gente acaba de se formar, são essas 3 partes, né? Dificilmente eu vejo alguém já indo trabalhar no EJA, né? Ou em alguma outra área, né? Ou para gestão. Eu particularmente, para quem está começando, geralmente é aí que começa. E aí, qual é o conselho, né, que eu dou para vocês, né? Como eu acabei de falar aí da questão do desemprego, principalmente para quem não conhece gente na área, porque tem muitas pessoas que conhecem pessoas da área, mas tem gente que não conhece ninguém, né? A Veridiana falou que trabalhava numa associação de idosos quando fazia magistério, mas foi gratificante. Ela tinha de 2 a 7 alunos, era nova. Meus pais respeitavam. Ah, que legal. Então, é isso mesmo. Eu também, quando a minha primeira turma, Veridiana, eu acho que eu tinha 2 crianças. Uma era a neta da dona, e a outra era uma criança que quase não ia. É pra vocês verem, né? Enfim, então quando a gente não conhece, né? Quando a gente tá começando aí, qual que é a dica, né? A dica que não morre, que é entregar currículo, né, gente? Todo mundo precisa entregar currículo para conseguir um emprego, independente de ser professor ou não ser professor. É claro, né, que se você tem contato é muito mais fácil, né? Uma coisa também que é importante é vocês mantenham os contatos tanto com tanto com amigos professores, façam amizade, né, com professores. E também manter contatos com colegas de faculdade, né, com pessoas que também estão aí, que trabalham já na área muitas vezes. Então tenham esses contatos aí. Principalmente se você não é concursado, nada disso, né? Porque todo mundo começa geralmente na área privada, né? Ou numa escola particular, ou não sei, conveniado. Então a maioria do pessoal começa assim. Dificilmente você termina a faculdade no ano e no outro ano você começa a trabalhar numa escola pública, por exemplo. Acontece, mas é raro, né? É muito difícil. Então, tenha esse contato com as pessoas, né? Porque a questão de você ter esse contato, essa proximidade com pessoas é importante, porque a área da educação, quando a gente trabalha com crianças, principalmente se é uma escola particular, alguma coisa assim, a pessoa não vai confiar, não vai entregar as crianças daquela escola se ela não conhece você, né? Se ela não conhece o seu perfil. Então, quando você tem uma recomendação de alguém, é muito mais fácil dessa pessoa confiar em você, né? Desse diretor confiar em você, dele acolher você. Então, é muito melhor. Ainda é uma área que pede muito QI, né? O famoso QI, o que indica. Então mantenha sempre contato com essas pessoas, porque é muito importante. O estágio também realmente é um bom lugar para fazer contato, mostrar trabalho, isso mesmo, né? Mas utilize o estágio, como aí a Vivian falou, para mostrar trabalho, porque tem muita gente que vai fazer estágio nas escolas e fica só sentado observando o professor. Então aí também não adianta, né? Então mostre que você está interessado, né? Isso é uma dica muito legal aí que a Vivian deu. Mostre que você está interessado, né? Ajude as professoras. Mas eu vou ajudar no quê? Não sei. Põe o sapato na criança, né? Ajuda a limpar o nariz. Então já vai se mostrando que você, né? Principalmente se você estiver no último ano. Já pensou se você tiver a oportunidade de repente de cair tanto no gosto ali da dona da escola, do diretor da escola, dele te contratar no ano seguinte para você trabalhar? Então se mostre, né? Então mostre ali que você está pronto, disposto a ajudar, tá? E também uma outra coisa, terminou a faculdade, se você tiver a possibilidade, a oportunidade, já faça uma especialização, porque isso conta demais também, né? Quando a gente tem só pedagogia, às vezes nos limita um pouco em algumas áreas, né? Em algumas áreas que a gente queira trabalhar, porque a área da educação ela é bem abrangente. A gente pode trabalhar com educação infantil, com ensino fundamental, a gente pode trabalhar com educação inclusiva, nós podemos trabalhar na gestão, né? Nós podemos trabalhar fora da escola. O pedagogo não trabalha só na escola,
mas é mais comum, né, a gente ver os pedagogos na escola, mas você pode trabalhar também em outros lugares, enfim. Então, faça uma especialização, né? Procure, veja o que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, quando eu terminei a pedagogia, eu sempre gostei da área de gestão, não sei porquê, mas eu sempre quis fazer algo na área de gestão. Então, porque a minha vontade sempre foi trabalhar ou como orientadora ou como coordenadora pedagógica, eu sempre tive essa vontade, então eu fui para a área de gestão educacional. Então eu fiz MBA em gestão educacional, que foi a área que eu me especializei. Fiz 1 ano e meio de pós-graduação, era presencial, toda terça e quinta eu estava lá na Vila Mariana, que não é perto da minha casa, né? Mas foi a área que eu escolhi para me especializar, né? Foi uma das especializações que eu fiz, porque foi a primeira. Então, procure também. Se é especialização em educação infantil, legal. Se for psicopedagogia também. Eu entrei mais cedo hoje, Sofia. Até anunciei lá nos stories que eu ia entrar mais cedo. Até falei aqui pro pessoal que só hoje eu entrei mais cedo, que eu tive aqui uns probleminhas técnicos. Hoje eu tive que entrar mais cedo. Mas amanhã eu volto no horário normal. Psicopedagogia, a pedagogia ela é muito abrangente, tem muita coisa dentro da especialização, então procure aquilo que você gosta dentro da pedagogia e se especialize em algo, porque isso conta ponto para você também, na hora de você procurar um emprego, na hora de você se destacar entre os seus colegas dentro da escola. Não se acomode só, não fique só na pedagogia, tá bom? Então procure uma área de especialização. Tá? Então, a Veridiana falou que fez logo a psicopedagogia, isso mesmo, né? Entre tantas outras aí. Hoje em dia é bem mais abrangente a parte de especialização para pedagogia. Eu lembro quando eu fui procurar, não tinha muita coisa, não. Eu lembro que eu fiquei entre docência no ensino superior e a gestão educacional, e aí foi que eu escolhi a gestão. Mas hoje em dia tem muito curso mesmo voltado para a educação, e hoje em dia tá bem mais barato os cursos de especialização, não são tão caros quando eu fui também procurar uma pós-graduação para fazer, tá? Mas quem tiver oportunidade já emende uma faculdade numa pós-graduação, tá? Que mais? Uma coisa legal também para vocês, né? Sofia, não esperar mesmo, faz logo depois da faculdade, eu acho também, porque senão bate aquele desânimo, dá aquela, ai, mas eu tô tão cansada da faculdade, porque eu sei, gente, que é cansativo, eu sei como é que é. Quando eu terminei a faculdade, eu dei graças a Deus, porque foram anos, assim, de muito estudo, e, nossa, parecia que tirou um peso das minhas costas. Mas a gente fica muito cansado, é muita coisa, é prova, é trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo é aquela loucura, né? Aquela coisa estressante. Então, quando acabou, nossa, eu falei, meu Deus, obrigada, né? Mas é importante mesmo a gente tentar já emendar uma coisa na outra, porque senão bate a preguiça e bate o desânimo, tá? E depois você vê lá e fala, puxa vida, né? Deveria ter, né? Perdi tanto tempo. Bom, outra coisa também, se você se sente inseguro de logo assumir uma sala assim que você se forma, procure sempre tentar trabalhar como volante, né? Tem vários nomes aí que o pessoal dá. Ou é módulo, volante, ou que mais? Eventual, né? Então procure aí tentar trabalhar como, né, auxiliar de sala. Então tente trabalhar dessa forma se você se sente inseguro ainda de assumir uma sala logo de cara, porque você vai vendo, né, que é como se fosse um estágio, né? Você vai vendo, oi Ana, você vai vendo como a professora trabalha, como ela faz, como ela se organiza, você vai auxiliando ela, né? Mas você não é a linha de frente ali, você dá o auxílio para ela. Então, comece também, tente começar por aí também. É uma boa dica também para quem se sente insegura ainda em começar a encarar logo uma sala, né? Mas se você tiver que encarar uma sala, vai com tudo, né? Então não tem, às vezes a gente não tem muita escolha. Às vezes a gente tem que a diretora fala assim, olha, eu tenho uma sala assim, assim, assim. Te interessa? Você vai falar, não quero. Se você estiver precisando realmente trabalhar, você vai aceitar. Então é importante que você encare isso, né?
Mas a gente sabe que alguns percalços aí vão acontecer, porque a gente apanha muito no começo. Eu, por exemplo, eu comecei numa escolinha pequena, como eu já falei pra vocês, eu fui depois pra uma outra escolinha pequena, onde eu trabalhava 2 períodos, né? Nessa escola eu fazia tudo, gente. Eu lavava banheiro, eu lavava louça, né? Eu fazia de tudo, tá? Dava aula, atendia telefone, eu era de tudo, né? Acho que todo mundo já passou por algum lugar assim também. Não pense que hoje em dia né, alegria, né? Hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem, graças a Deus, mas já passei por muitos desafios aí, então já fui de tudo nessa vida, logo lá no começo. Então, essa escolinha que eu trabalhava, era uma escola pequena, uma escola de bairro, né? Uma casa, né? Eu sei que tem várias pessoas que provavelmente já trabalharam assim, e eu recebi uma turma de manhã, que era como se fosse uma turma pequena, como se fosse, vamos pegar aí um mini maternal, né? E à tarde eu tinha mais essa turma da manhã e mais as crianças que vinham à tarde. Então tinha dias que eu tinha, sei lá, acho que quase 40 crianças numa sala que não comportava, né? Era uma sala, era um espaço como se fosse um quarto muito pequeno, e eu tinha que dar conta. E aí era o filho da dona que subia na mesa, que fazia várias coisas. Então eram umas coisas assim muito difíceis, e eu tava lá todos os dias. Nossa, passei por poucas e boas, né? Mas sobrevivi, né? Aprendi muita coisa, aprendi como não fazer muita coisa, né? Então é assim mesmo, o começo ele é difícil para todo mundo, tá? Não pensa que você já vai chegar, já vai ali. Hoje mesmo, né, eu tava até pouco tempo antes de entrar aqui, eu tava no WhatsApp com o grupo da escola já fazendo atribuição, e já tô sofrendo, né? A gente já tá sofrendo com a atribuição, porque quem não é muito bem classificado fica na dependência do colega. Então o sofrimento é eterno, gente. Não pensa que é assim tudo mil maravilha, porque não é, né? E aí algumas dicas, né, pra vocês. Bom, eu saí dessa escola, graças a Deus eu consegui sair, né? Deixa eu ver aqui, mãe de Lelê. Comigo foi assim, me formei no final do ano passado e de início busquei vaga de emprego como assistente auxiliar. Surgiu uma vaga de professor e fui sem medo, aí veio a pandemia. Então, a pandemia ela atrapalhou muita coisa, né? Principalmente porque para quem tava começando, oi Mar, principalmente para quem tava começando, né, que tava pegando o ritmo, né? Mas eu acredito que o ano que vem muita coisa vai mudar, vai melhorar, né? A vacina, se Deus quiser, tá chegando e a gente vai conseguir retomar a nossa vida, vamos colocar entre aspas aí, um pouco normal, né? A gente sabe que normal vai demorar ainda muito para chegar lá, mas a gente acredita que o ano que vem as coisas melhorem um pouco, né? Eu sei como é que é. Oi, Ana, tudo bom? Bom, aí eu vou dar algumas orientações para vocês, né? Eu vou falar algumas coisas para vocês. A primeira orientação, se é que eu posso assim dar para vocês, né? É que quando a gente chega, quando você começa a trabalhar num ambiente escolar, a primeira coisa seja um professor investigador. Seja aquele professor que pergunta, aquele professor que vai atrás, aquele professor que não se acomoda, aquele professor que não fica só esperando o coordenador ficar dando as coisas para ele fazer. Mas seja um professor que se mostra, que aparece, né? Porque isso faz toda a diferença quando você começa a trabalhar num lugar, né? Pode ser que surjam aí alguns comentários, pode ser que as pessoas digam que você é puxa-saco, né? Isso é normal, gente, isso vai acontecer. Quando eu fui trabalhar num SEI conveniado, quando eu saí dessa escolinha particular, que eu fui para um SEI conveniado, eu conheci a diretora, que era a diretora desse SEI, e conheci a coordenadora também. Então imagina o que eu não ouvia, né? E eu era volante nesse SEI, então eu não ficava sempre dentro de sala, eu ficava de vez em quando. Então, às vezes eu ficava ajudando mais lá mesmo, né, a parte administrativa e tudo mais. Então, imagina, eu ouvia todo tipo de coisa, mas aprendi muita coisa, né, aprendi muito.
Então, seja esse tipo de professor, seja o professor que pergunta, seja o professor que vai atrás, seja o professor que quer saber, que se envolve, que se oferece para recortar coisa, né? Seja esse professor. Tá? Seja uma pessoa assim, se você é estagiário ou se você tá trabalhando com, se você tá ali como auxiliar, seja essa pessoa, não fique esperando a professora falar assim, recorta pra mim, faz isso pra mim, não sei o que, né? Então, não seja esse tipo de pessoa, seja o professor que aparece, porque se você acabou de formar e já tá nesse ritmo, minha filha, você não vai conseguir chegar a 10 anos de docência, com 10 anos você já tá se arrastando, então, né? Reforço. Ela é minha madrinha lá no 100 Passos. Tive uma experiência horrível em querer o meu melhor na escola. Então, a coordenação me cortava total. Então, às vezes também acontece isso por parte da gestão. Às vezes a gestão não colabora, né? Tem esse problema também. Mas pode ser ali também que seja uma, né, isso tudo depende, né, gente? Mas se é uma gestão legal, uma gestão ok, se vocês tiverem a oportunidade de ter uma gestão legal, porque também não é todo gestor que ajuda, eu sei como é que é, gente, mas se você tiver a oportunidade de ter bons gestores, você tem a faca e o queijo na mão, e bons colegas de trabalho também, porque tem uns colegas de trabalho que misericórdia, né, umas curvas de rio que, pelo amor de Deus, né, não se junte com essa, como diria a dona Florinda, não se junte com essa gentalha, né, mas não que você não vá ali desenvolver, né, você não vá conversar, que você não vá ter amizade, mas na hora de trabalhar, procure pessoas que realmente gostam de trabalhar também, tá? Bom, o que mais? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, né? Sejam humildes, gente. Aprenda com quem tem mais experiência que vocês. Eu sei que a gente às vezes, né? Às vezes o professor ele é um pouco arrogante, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de professor por aí. Mas professor às vezes é um pouco arrogante. Por quê? Porque acha que é professor, né? Já tem o título de professor, então acha que às vezes é detentor do conhecimento, né? Então às vezes acha que sabe tudo, né? Então não seja esse tipo de pessoa. Se você acabou de se formar, se você acabou de sair da faculdade, ou mesmo se você tem pouco tempo de experiência, aprenda com os mais velhos. Mas lógico, com os mais velhos que têm bons exemplos para dar. Seja humilde, pergunte, né? Se você não sabe fazer, aprenda a fazer, tá? Por quê? Porque isso te ajuda a cometer menos erros, porque quando você aprende com os mais velhos, né, a gente aprende e a gente comete menos erros também, porque algumas coisas a gente vai observar, já vai saber como é que não é pra fazer, né, porque tem professor que só da gente olhar a gente já sabe o que não fazer, né, só de ver alguns exemplos a gente já sabe o que eu não quero ser, né? Então isso já vai acabar te fazendo a não cometer esses erros depois. E também de ser ali, de perguntar mesmo, né? Eu aprendi demais. Quando eu comecei a trabalhar no SEI, eu trabalhava num SEI onde... Eu trabalho ainda nesse SEI, mas logo quando eu entrei, né? O SEI onde eu trabalho é um SEI muito antigo. Ele tem, sei lá, mais de 30... acho que tem a minha idade. Tem mais de 30 anos, né? Então, tinham professoras lá muito, muito, muito antigas, desde quando ainda era aquela coisa do assistencialismo mesmo, né? Ainda não era educação. Então, era um SEI, Centro de Educação Infantil aqui em São Paulo. É como se fosse a creche. É a creche, né? A gente fala SEI, que é o nome correto, mas o pessoal conhece mais por creche, né? Então... eu entrei lá, então tinham professoras lá, gente, que estavam lá há 30 anos já. Então eram professoras muito antigas, a maioria delas já se aposentaram, né? Só acho que tem uma lá até hoje. Então eu aprendi muito com uma professora, ela que chamava Elza, porque a Elza ela era uma professora assim muito pra frentex, sabe? Assim, ela era muito proativa, ela fazia muita coisa legal com as crianças e eu aprendi demais com ela. Tinha aquelas que já estavam já pedindo para se aposentar, que já não estavam aguentando mais, porque elas pegaram uma época muito difícil, né, que elas trocavam fralda de pano, que elas tinham que dar banhos nas crianças, era uma época muito difícil, as crianças lá ficavam mais ou menos até 6, 7 anos, elas pegaram essa época, então muitas já estavam muito cansadas mesmo.
Mas a Elza foi uma professora que eu aprendi demais com ela, né? E ela deixou muita coisa pra mim quando ela se aposentou. Então foi muito legal essa relação que eu estabeleci com ela, porque ela me ensinou muita coisa. Então aprenda com os mais velhos, pergunte, né? Se envolva, tá? E a outra coisa, né? Eu falei que quando a gente aprende com os mais velhos, a gente aprende a cometer menos erros. Mas cometer erros é inevitável. Isso vai acontecer. Vocês vão passar por isso. Porque eu cometo erros até hoje, né? Eu tenho certeza aí que quem tá ouvindo aí, que tem, sei lá, 20, 30 anos de docência, comete erros até hoje, que dirá vocês que estão ingressando agora, né? Então, isso vai acontecer. Vocês vão cometer erros, tá? Mas o que eu falo pra vocês, não sofram por esses erros, tá bom? Não sofram, não gere essa ansiedade, né, de não querer errar, porque isso vai acontecer e errar faz parte do aprendizado, mas tire coisas boas desses erros, para que você não cometa eles novamente, tá? Eu lembro até hoje, eu vou contar aqui pra vocês, um erro que eu cometi. Eu trabalhava logo quando eu me formei, foi lá em 2000 cacetado, foi lá no comecinho mesmo da minha docência. E as crianças estavam vendo lá uma lagartixa que tinha morrido, e a lagartixa morreu dentro do vaso, de um vasinho de planta. E aí eu soltei para as crianças, que eu disse assim, olha, vai nascer um pé de lagartixa. E a dona da escola ouviu isso e me chamou na sala e me deu uma, né, aquela famosa carcada, né? E aí eu fiquei super sem graça, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu falei, né? Nossa, usei um conhecimento assim totalmente nada a ver, né? Fui ensinar algo para as crianças, mas de certa forma, né? Até brinquei um pouco com o imaginário delas, né? Mas não foi o mais correto ali a se fazer. E aí faz parte, né, do aprendizado, acontece, né? Falei novamente que é nascer pé de lagartixa, nunca mais na minha vida, né, gente? Aprendi com aquilo lá que eu falei, muito mais com a carcada que eu tomei, porque a dona da escola, você tinha medo só de olhar pra cara dela. Então, assim, são erros que acontecem, fora os outros, né, que a gente vai aprendendo aí ao longo do tempo, né? Coisas que a gente vai fazendo. Enfim, então aprenda com os erros, tá? Eles são inevitáveis, tá bom? Todo mundo vai passar por isso, tá? Só aprenda a tirar coisas boas e evite também cometer os mesmos erros, né? Porque cometer erro é normal, que você vai ficar lá cometendo sempre o mesmo erro, né? Fazendo sempre a mesma coisa, tá? Então, se você fez uma coisa que foi absurdamente errada, né? Corrija e não faça mais, tá bom? E por último, respeite as crianças, respeite os seus alunos, né? Se você trabalha com crianças com ensino fundamental, né? Com ensino fundamental 2, ensino superior, não importa, né? Respeite os seus alunos, né? Respeite as suas crianças, não seja um professor arrogante, não menospreze o conhecimento que eles têm. Porque às vezes, como eu já disse, o professor às vezes ele é muito arrogante, ele é muito prepotente, ele acha que só ele conhece, né? Ele acha que só ele sabe. Tanto que antigamente, bem antigamente, como eram as salas de aula? Vocês lembram? Era um palanque, né? Eu não sei se ainda existem salas assim, eu acho que não mais. Mas era aquele palanque, por quê? Porque aquilo era um sinônimo, né? Era como se fosse algo simbólico de que o professor, ele estava ali acima dos alunos, né? Ele era mais inteligente, ele era mais conhecedor, né, do que os alunos que, teoricamente, não eram tão inteligentes assim. Então, não seja um professor assim, aprenda com as crianças. Nós aprendemos todos os dias com as crianças, nós aprendemos todos os dias com os nossos colegas de trabalho, nós aprendemos todos os dias com os nossos filhos. Então, não menospreze o conhecimento do outro, não menospreze o conhecimento das suas crianças, dos seus alunos, tá bom? Seja exemplo, aprenda, seja humilde. Se algum aluno, se alguém te fazer uma pergunta e falar assim, e você não souber dar a resposta, não tem problema nenhum a gente não saber dar a resposta. Você fala, olha, eu não tenho certeza disso aqui que você me perguntou, eu vou pesquisar, posso trazer a resposta amanhã? E tá tudo bem, tá? Então não tem nenhum problema a gente não saber a resposta naquele momento, tá bom?
O que é perigoso é a gente ou falar algo que seja totalmente incorreto, ou a gente falar assim, ah, para de falar isso, né? Porque às vezes quando a gente fica aí um pouco fora do nível, a gente já faz isso, né? Ah, que besteira, menino, vai pra lá com isso, né? Ah, vai perguntar isso pra sua mãe, né? Então, não seja assim, né? Aprenda, né? Traga a resposta depois, seja humilde, né? Porque isso tudo faz a diferença quando a gente começa a trabalhar, quando a gente entra ali num ambiente de trabalho. Isso não é só para quem é novo na profissão, não. Isso é até pra gente que já é velho de guerra, já é professor antigo já, né? Porque às vezes também quando a gente atinge um certo nível ali, um certo... como é que fala? Um certo tempo de docência, a gente acha que a gente já tá num nível ali que a gente já pode, né? Já pode pintar e bordar com as colegas, né? E não é assim, né, gente? Então, aprendizado é constante, né? A gente aprende todos os dias. Eu aprendo todos os dias, vocês aprendem todos os dias. E é por isso que vocês estão aqui me ouvindo, é por isso que eu estou ouvindo outros professores e é assim que é pra sempre, né? Eu sempre falo que só deixa de aprender quem já morreu. E nós estamos bem vivos aqui para continuar aprendendo, não é verdade? Bom, então é isso, gente. Eu agradeço demais vocês que ficaram aqui comigo do começo até o fim. Vou deixar depois o resuminho dessa live lá nos meus grupos, tá bom? E amanhã eu vou falar sobre como ter foco nos estudos, que eu falei isso bem no começo da live, mas pode ser que tenha alguém que não estivesse aqui no início. Porque o que acontece? Às vezes eu recebo perguntas assim no direct, como é que eu posso desenvolver mais foco? Como é que eu posso aprender a ter mais foco nos meus estudos? Né? Porque o que acontece, né, gente? Às vezes a gente faz cursos e mais cursos e mais cursos, mas parece que a gente não absorve nada. Quantos cursos vocês já fizeram esse ano? Conta aí pra mim, vocês fizeram mais de 10? Menos de 10? Conta aí quantos cursos vocês fizeram. E de todos esses cursos que vocês fizeram, quantos por cento vocês acham que vocês absorveram desses cursos? Ou, por exemplo, quando vocês pegam um livro para ler, quanto vocês acham que vocês absorvem dessa leitura? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Eu falo muito o que acontece, né? Eu preciso parar com esses meus vícios de linguagens. A gente perde o foco, né? Eu até falei ontem na questão de estudar, quando a gente estuda para concurso público, né? De não ter foco nos estudos. E amanhã eu vou pegar bem mais firme nessa questão do foco. Porque não adianta, vocês podem fazer 500 cursos no ano, vocês podem ler 300 livros, vocês podem gastar todo o cartão de crédito de vocês na Amazon comprando livros, mas se vocês não saberem ou não souberem como estudar, vocês só vão gastar dinheiro. Então a gente precisa ter estratégias, a gente precisa aprender técnicas, né? Porque estudar também exige técnicas, estratégias para a gente conseguir absorver todo o conteúdo que a gente aprende. Senão, é só mais um conhecimento que a gente entra por um ouvido e às vezes sai pelo outro e a gente não internaliza, tá? Então amanhã eu vou falar sobre isso. Então quem quiser aí melhorar os seus estudos, quem quiser aprender a ter mais foco nos estudos, então amanhã 8h07, amanhã não vou entrar antes, tá? Amanhã 8h07 da noite eu vou falar sobre isso, tá bom? E na sexta eu vou falar sobre como ser um professor empreendedor. Porque empreendedorismo não é algo só ligado a negócios, né? A gente às vezes nossa, hoje eu tô muito assim. Às vezes a gente linka muito essa questão do empreendedorismo só com trabalho, né? Só com o pessoal que trabalha com negócios, empresa, administrativo. Não. Você pode ser um professor empreendedor. Você pode usar isso aqui que você tá fazendo, que você tá me assistindo, que é o Instagram, para de repente ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que você aí tem alguma habilidade que você talvez saiba que tenha, mas você não tem coragem de se mostrar, você não tem coragem de como fazer, de como dar o pontapé inicial, né? Mesmo sendo professor, eu tenho certeza que você tem essas habilidades. Então na sexta-feira eu vou falar algumas coisas relacionadas a isso também. Tá bom? E amanhã eu talvez conte uma novidade pra vocês, mas ainda não é certeza. Tá certo, gente? Então daqui a pouquinho eu vou deixar o resuminho da live pra vocês lá nos meus grupos.
tá bom? Muito obrigada quem esteve aqui hoje, agradeço demais vocês pela presença, tá? E é isso. Obrigada, Rosa. Espero que eu tenha te ajudado aí com as dicas, né? Tá bom, gente? Beijo, boa noite pra todo mundo.